Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E a partir de agora, então, nós vamos começar a estudar os fungos. Olha ali, coloquei alguns tipos de fungos aí para vocês se familiarizarem. Bora lá, então? Vamos começar com a importância dos fungos. E é, assim, importante que vocês anotem a importância. Por quê? Porque cai bastante no vestibular, né? Onde os fungos são utilizados principalmente para o ser humano, ok? Então, os fungos são encontrados no fermento biológico, não é no fermento químico, ok? No fermento biológico. Quando você vai comprar lá na padaria para a mãe, fermento Flashman, né? Existem ali. O fermento é nada mais, nada menos que um monte de levedura, e leveduras são fungos unicelulares que fazem aí o pão crescer, né? Eles realizam um processo chamado fermentação, porque a fermentação é a forma como eles se alimentam, e aí então elas vão liberando gás carbônico, e esse gás carbônico então faz o pão crescer, ok? Muitos fungos são encontrados em queijos, como queijo gorgonzola. Nós já cansamos de ver também que os fungos, o quê? São decompositores, nem todos fungos, ok? Muitos fungos são decompositores. O que é isso? Decompõe matéria orgânica, que são os seres vivos, em matéria inorgânica, né? Os sais minerais, água, gás carbônico. Os fungos, eles fazem associações com outros seres vivos, como as algas, né? Que a gente chama de líquen, que a gente vai estudar isso também nessas videoaulas, né, na próxima depois de fungo, ou também faz associação com as raízes de plantas, que a gente chama de micorrizas, e também nós vamos estudar isso nessas videoaulas. Os fungos também fazem ajudam, né, a fazer a cervejinha, a fazer o etanol, né? Então a levedura, né, praticamente a prima aqui da levedura do fermento, ela é responsável pelo etanol combustível. E muitos fungos, né, conseguem fazer antibióticos, também super importante, né? O primeiro antibiótico descoberto, né, foi a penicilina, ok? Chama penicilina por causa do fungo Penicillium, ok? Bom, a diversidade dos fungos é gigante. A ciência que estuda, né, o fungo é a micologia. Nossa, Ana, micologia por quê? Micologia vem de micose. E micose é fungo que causa micose na gente, né? A frieira, por exemplo. Ok? Então, a micologia é uma ciência dentro da biologia. Até hoje foram descobertas cerca de 140 mil espécies de fungos, mas estima-se que exista 1,5 milhão de espécies. Então, gente, quem gosta de biologia pode estudar fungo e descobrir fungo, né? Porque tem bastante fungo ainda para ser descoberto. E aqui, né, alguns fungos, aqui da esquerda que eu adoro, o shiitake, que é a espécie Lentinuloidodes, o shimeji, que é o Pleurotus ostreatus, e o champignon, que é o mais comum, que é o agaricus, né? Nós temos aqui também a levedura, que eu já falei para vocês, né, que faz o etanol combustível, faz o fermento biológico. Aqui está um fungo alucinógeno, que a base desse alucinógeno formou o LSD, aquela pílula, aquela droga, né? E aqui o fungo também muito comum aí, chamado fungo orelha de pau. Agora, anotem as características dos fungos, muito importante, ok? Primeira característica, os fungos são eucariotos. O que significa, Ana, ser eucarioto? Significa que tem um núcleo, olha a figurinha aqui, e organelas, né? Vejam aqui o complexo de Golgi, a mitocôndria, o retículo endoplasmático e assim por diante. Então, ele tem núcleo, o DNA dele está dentro de uma membrana nuclear e tem organelas. O fungo, muito importante, a parede celular é de quitina, ok? Quitina é uma molécula. Então, essa parede celular do fungo é feita de quitina. A dos vegetais, a parede celular é feita de celulose. É muito comum em exercício de vestibular comparar planta, fungo e animal, tá? Por
Porque, há algum tempo atrás, o fungo era colocado dentro de vegetais, de plantas. E hoje a gente vai ver daqui a alguns slides que os fungos estão mais próximos dos animais do que dos vegetais. Então, pode ser que alguma questão de vestibular traga comparando os fungos com as plantas ou os animais. Então, assim, fungo e vegetal têm parede celular, mas a constituição, a formação da parede são totalmente diferentes. Do fungo é de quitina, do vegetal é de celulose, ok? Os fungos são heterótrofos. O que são heterótrofos? Que pegam alimento do meio. É uma diferença com vegetal, por exemplo. Ok? Vegetal é autótrofo, produz seu próprio alimento. Nós não vamos ter fungos que fazem fotossíntese. Ok? Fungo não faz fotossíntese, não é autótrofo. Eles são heterótrofos, então eles precisam pegar o alimento do meio. Eles podem ser de dois tipos. Ou eles vão ser decompositores, e anotem aí, os decompositores são chamados de saprófitos, tá? Ou eles vão ser parasitas. O que é parasita? Viver às custas do outro. Então, aqui, ó, quando uma fruta está em decomposição, está apodrecendo, surgem os fungos. Por quê? Esse fungo que surge é decompositor, está decompondo aquela fruta. E aqui a micose, né? A frieira, ok? Que é um fungo parasita. Ele vive às custas, por exemplo, do ser humano. Todo ser vivo tem uma reserva de energia dentro dele. Para quê? Porque ele não come toda hora, todo tempo. Então, essa reserva de energia ela é importante, né, para manter o indivíduo vivo, mesmo ele não se alimentando. No caso dos fungos, a reserva nutritiva ela é chamada de glicogênio, ok? Quem tem reserva de glicogênio? Nós, os animais. Nos vegetais é amido, então vejam que é uma diferença também com o vegetal. A reserva de energia no vegetal é o amido e no fungo é a glicogênio. Ana, qual que é a diferença? Glicogênio e amido são moléculas gigantes. Olha essa representação aqui, tá? E os dois, tanto o amido quanto a glicose, são formados dessas moléculas menorzinhas, que é a glicose. Então, quando a gente precisa de energia, quebra-se, então, o glicogênio ou o amido e libera a glicose, e a glicose vai produzir energia para a gente, ok? Acontece que a glicose ela pode estar ligada de forma diferente. Então, vamos dizer, pode ser ligada assim, pode ser ligada assim. A forma como ela se liga, ela dá moléculas diferentes. Então, ou ela vai dar o amido, ou ela vai dar a glicogênio. Tá vendo que a disposição da glicose é diferente? É isso que diferencia o amido do glicogênio. Os dois são formados de glicose, mas a glicose nos dois são ligadas de forma diferente. Continuamos com as características, né? Outra característica, perdi o número das contas aqui. Os fungos eles podem ser unicelulares, ou seja, formados de uma célula só, olha aqui que bonitinha. E esses fungos unicelulares, genericamente, são chamados de levedura. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra levedura, é fungo unicelular, ok? E eles podem ser pluricelulares, ou seja, formados por vários tipos de células, conjunto de várias células. Essas células unidas formam verdadeiros filamentos que vocês estão vendo aqui. Esses filamentos a gente chama de hifa. Então, hifa são os filamentos dos fungos, ok? E aí, como vocês podem ver aqui, seriam várias células formando esse filamento. Uma coisa muito importante. Então, um filamento é hifa. Mas o fungo é formado de um filamento? Não. O fungo são formados de vários filamentos. Quando eu tenho um conjunto de hifas, eu chamo isso de micélio. Então, micélio é o corpo do fungo que geralmente fica embaixo do solo, a gente nem vê. O que a gente vê do fungo é a sua estrutura de reprodução. Quando vocês virem um cogumelo, uma orelha de pau, significa que o fungo está se reproduzindo, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, fungos pluricelulares, os filamentos chamam de hifa, e um conjunto de hifa forma o corpo do fungo, que chama micélio, que está geralmente no solo, ok? Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, tá? Mas, independente se é de forma sexuada ou de forma assexuada, gera esporos, né?
Esporos são, então, células pequenininhas, células haploides. O que é célula haploide? Célula N. O que é célula N? Que os cromossomos não estão aos pares. Eu tenho um representante de cada combo de cromossomo. Um representante só em vez de par como a gente, ok? Gente, a presença desses esporos, ela é importantíssima para a disseminação dos fungos. Então, essa é uma das principais características dos fungos. Eles usam os esporos para se alastrar rapidamente, porque esse esporo se alastrando, ele vai se multiplicar e formar as hifas, por exemplo. Então, uma das grandes formas do fungo se disseminar rapidamente, por isso que assim, o bolor do pão, como que surge o bolor do pão, sendo que o pão estava fechado? Porque tinha esporo lá dentro. Então, tinha o esporo lá, e o esporo tinha comida, que é o pão, germinou e deixou o pão embolorado, ok? Então, os esporos, né, eles permitem uma grande capacidade de dispersão dos fungos, ok? E fungo gosta de viver em ambiente sombreado e úmido e quentinho, ok? A maioria dos fungos. Por isso que às vezes nasce a frieira entre os dedos dos pés, que lá é quentinho, úmido e sombreado. Agora a gente vai ver as hifas dos fungos pluricelulares, dos fungos filamentosos, tá? Então, as hifas, como a gente viu, são os filamentos dos fungos. Aqui nós temos uma hifa e aqui nós temos outra hifa. Vimos que o micélio é um conjunto de hifas que a gente chama de corpo do fungo. Beleza até aí? Eu tenho dois tipos de hifas nos fungos. Eu tenho as hifas septadas e as não septadas, que geralmente a gente chama de cenocítica. Qual que é a diferença? A septada tem septos, tem portõezinhos, né? Tem septos transversais que separam os núcleos. Então, daqui dá para ver direitinho, ó. A cenocítica não tem o septo. Cadê o septo? Ok? Então, é como se os núcleos dos fungos ficassem tudo dentro de um grande citoplasma. Não existe um septo que separa esses núcleos, ok? Então, a gente tem na cenocítica, na não septada, o filamento é multinucleado, ok? Já nas septadas, nós temos as paredes transversais, que separam os núcleos. Mas nós temos dois tipos de hifas septadas. Nós temos a monocariótica e a dicariótica. O que é isso? Mono, cárion, núcleo. Então, por cada septo aqui, eu tenho um núcleo, ó. Um núcleo, um núcleo, um núcleo. Então, essa é a monocariótica. Mono, cário, núcleo. Um núcleo por septo. Agora, a dicariótica, ela é formada por dois núcleos, ó. 2, 2, 2, 2, 2. Lembrando que cada núcleo é N, tá? É haploide. Então, N, N, aqui, N mais N. N mais N. Então, toma cuidado com esse 2N. 2N é quando funde o núcleo N com o núcleo N. Né? Então, N mais N é porque por septo tem dois núcleos, ok? Lembre-se sempre, o núcleo dos fungos ele é haploide, porque o fungo tem ciclo haplobionte. Nós vimos isso lá no ciclo de vida dos seres vivos, mais para o final do primeiro ano, ok? Então, aqui é para vocês olharem de uma forma um pouco mais detalhada, né, no filamento. Vejam que os septos, eles não são 100% fechados, eles têm um buraquinho aqui. Esse buraquinho ele é importante porque passam substâncias, algumas moléculas, até algumas organelas conseguem passar de uma celulinha para outra, ok? Então, aqui vejam que essa aqui é uma hifa dicariótica, né? Dicariótica, porque ela tem dois núcleos por septo. Então, os septos, gente, eles não são 100% fechados. Eles têm esses poros que a gente chama aqui na parede, ok? Vejam depois, pausa o vídeo, né? Tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem ribossomo,
tem membrana plasmática, beleza, gente? Tem a parede celular e essas vesículas que a gente já vai ver. E para o vídeo não ficar comprido, então a gente para aqui e volta com a segunda parte estudando os fungos.